que alguém possa ter. Eu sou o técnico, estou como técnico da seleção brasileira, estou como técnico do SESI, sou o mesmo técnico, então um trabalho não vai mudar o outro. Então, eu gostaria muito, a questão técnica é uma questão que me interessa bastante, é uma questão que eu admiro muito. Eu tive a oportunidade de ter grandes professores na minha vida. E um outro assunto também que eu acho que você começou a falar no grupo de estudo sobre o que cada um estudou, o que cada um fez, eu acho que é importante também a gente tocar um pouquinho nesse assunto para as pessoas terem um pouco... que não adianta a gente olhar, entrar Tem vários tipos de estudos, né? De pós-graduação, especialização, mestrado. Então aqui eu também vou expor bem rápido minhas coisinhas. Enfim, você pediu para eu fazer uma apresentaçãozinha, eu fiz uma coisa bem simples, tá? Então, nada de... bem rapidinho. Vamos ver aqui. Bom, minha apresentação, eu acho que é muito importante. Outro dia eu estava lendo um livro sobre... É muito importante a gente sempre falar sobre as nossas origens, para a gente entender qual é o conceito e qual é a nossa filosofia de trabalho. Eu venho de uma pessoa, eu comecei o meu esporte com uma pessoa que se preocupava muito com o ser humano, que era o Ernestão, o Ernesto Staeli. Então, eu acho que tem esse meu outro lado também, esse meu lado de estar bem próximo dos atletas e tentar entender. É muito importante. Eu comecei em Jundiaí, tive uma pequena experiência como jogador também, fui jogador. Apesar do meu super biotipo de jogador, eu fui jogador até os 20 anos. Tive passagem pelo Espéria, tive uma vivência maravilhosa. Eu acho que para os atletas que estão aí assistindo, o polo aquático nem sempre o melhor é o profissional, mas sim as experiências. A gente teve uma palestra bem legal com a Marina Canetti semana passada, onde a gente falou bastante sobre os valores do esporte. Então, não só o dinheiro, mas também a experiência, todo o conhecimento que se adquire pelo fato de você estar praticando esporte, o conhecer o grupo, conhecer as pessoas, o conhecer lugares, o conhecer a vida de outros atletas e procurar entender, né, para ter... eu tive a experiência de morar 1 ano na Nova Zelândia, como jogador ainda, consegui aprender a falar inglês, consegui ter uma grande experiência, né? E o meu início como técnico, uma das pessoas que me incentivou bastante a ser técnico de polo aquático foi o Lins, Luiz Carlos Cardenuto, que hoje a gente tem a sorte de trabalhar junto, tenho uma grande admiração por ele. Eu acho que é muito bom a gente reconhecer isso publicamente. E aí eu comecei a fazer a faculdade de Educação Física, tive uma experiência pela Espanha de 7 anos vivendo lá, passei pelo Barcelona, pelo Barceloneta, pelo San Andreu, conheci muitos jogadores, muitos tipos de técnicos que me ensinaram muito. Lá eu tive a oportunidade de estudar também. Estudei, fiz o curso da federação, de treinador auxiliar, de treinador superior, eu fiz um mestrado, é um master, né, que eles chamam lá, de treinamento de alto rendimento em esportes coletivos. As conquistas que eu tenho, eu acho que a minha maior conquista foi ter a oportunidade de poder trabalhar com tantas crianças. Essa é a minha maior conquista, poder oportunizar o polo aquático para muitas crianças, muitos atletas. Essa é a minha maior conquista. A questão da gente, quando a gente fala de conquista, a gente fala, não, qual título você ganhou. Eu acho que o título é consequência de um trabalho, mas a conquista em si é conseguir ver aqui o Pelati que está aqui, ver outro que está aqui também. Isso é a minha maior conquista. E qual é o meu objetivo? O meu objetivo é a vaga olímpica, uma medalha olímpica, trabalhar o coração das crianças, trabalhar isso é o meu principal objetivo. Tá? Então, passei bem rápido. Bom, para falar primeiro, acho que sobre o tema de hoje, né, que é o fundamento técnico, é fundamental a gente falar sobre planejamento. Na vida a gente não dá para conseguir nada sem ter um planejamento. A gente pode viver um dia após o outro, mas se a gente não tiver um planejamento de acordar, de tomar um café da manhã, de planejar um almoço,
de ter um planejamento de sair do meu quarto e ir até a cozinha, eu preciso planejar minha rota, e nada diferente do que no polo aquático, num trabalho, quando a gente vai trabalhar por muitos anos, né? Eu sou adepto ao planejamento muito bem organizado. Eu tenho uma mistura um pouco da questão da TLP, né, que é a treinamento a longo prazo, tenho as minhas discussões quanto ao treinamento precoce, tenho lá minhas discussões, mas isso não vem ao caso. Mas esse gráfico ele demonstra bastante de onde eu parti. Esse gráfico ele resulta no seguinte: ele prova cientificamente a faixa etária que nós devemos trabalhar, com o que trabalhar em cada faixa etária, né? Então a gente vê uma criança quando nasce, isso daqui é um desenvolvimento da criança, de um atleta, né? Do 0 até os 20 anos, que é exatamente o período de formação do ser humano. E a partir do momento que a gente entra na parte esportiva, a gente percebe que na parte esquelética ela cresce muito rápido do 0 aos 2 anos, e aí ela mantém a estrutura esquelética dela até os 10 anos, crescendo bem pouquinho. E depois, a partir dos 10 anos, que ela tem um outro crescimento, que é aquele estirão. Quanto à parte muscular, vamos falar primeiro da neural, né? A parte neural, a criança, ela nasce, ela começa a aprender muitas coisas, ela é uma esponjinha, e onde ela aprende muito até, cadê o mouse? Até mais ou menos os 12 anos de idade. Então é aí onde ela mais vai aprender. Ela vai aprender o gosto, a questão dos movimentos finos, dos movimentos técnicos. Então é nessa faixa etária onde eu acredito que a gente deva gastar o maior tempo possível em desenvolvimento motor, desenvolvimento com a bola, coordenação, manuseio, posição, onde a gente pode direcionar o atleta a ter o maior repertório motor possível. Aí mais para frente eu vou falar sobre isso. Diferente da gente trabalhar, mas a gente tem que dar uma boa base física, são opiniões diferentes, mas a questão de nadar, de fazer tiro, fazer metragem, eu acho que a sequência de treinamento, a sequência de passe, a quantidade de passe, a quantidade de tempo dentro da piscina, ela já vai dar esse trabalho de base que seria equivalente à natação, né? Uma coisa é você não ter o espaço para nadar, para jogar, fazer esse trabalho, que é o que acontece muitas vezes. E agora, se eu tenho esse espaço, eu tenho uma piscina para eu poder trabalhar, eu posso passar, ao invés da gente nadar, a gente fazer esse trabalho técnico e poder passar o maior número de movimentos técnicos para os atletas. A partir do momento que a gente definiu quando que nós vamos trabalhar, em qual faixa etária que a gente vai trabalhar, o que eu trabalho, né? A gente tem que saber qual é o conteúdo que nós vamos trabalhar. E a gente precisa ter um reflexo do final. Então, como que eu quero o atleta? A gente tem que começar pelo final. Vamos supor, eu estou saindo da minha casa, eu vou até o SESI lá em São Paulo. Eu sei qual é o final dele, qual é o trajeto. Eu tenho que sair daqui, eu tenho que pensar como é que qual vai ser esse trajeto. É lógico que pode ter percalço, pode ter algum probleminha, pode ter um desvio, eu tenho que saber, mas eu tenho que saber qual que é o objetivo. É a mesma coisa quando a gente pensa como a gente vai construir um jogador. A gente precisa ter o jogador modelo. Não adianta eu também ter um brasileiro, achar que nós vamos ter 13 Mandic, nós vamos ter 13 Filipovic. Não adianta a gente também querer se enganar. A gente tem que ter uma noção quais são as características físicas dos nossos jogadores, quais são as características emocionais dos nossos jogadores. A gente precisa ter um jogador ideal, um jogador modelo para a gente poder construir. A partir desse momento, a gente começa a destrinchar estilo de jogo, onde que nós vamos trabalhar em cada faixa etária, que nós vamos trabalhar todo o conteúdo. Então eu divido, né, em 4 aspectos, né, que é o aspecto tático, técnico, psicológico e físico, e a partir daí eu vou destrinchando. Então, um atleta, para mim, na minha opinião, um atleta ele precisa saber defesas do tipo
Express Japão, Zona 2-3, Zona 3-4, esse é o conteúdo geral. E a partir daí eu vou diminuindo o que eu vou trabalhar. Então, com a criança lá com 12 anos, eu não vou trabalhar com ele Zona 2-3, Zona 3-4, Zona X. Não, eu vou trabalhar uma primeira zona, uma primeira defesa, depois eu vou acrescentando, eu vou somando todo o repertório que eu tenho para que quando ele chegue para mim, ele já tenha passado por todas as experiências e todos os conteúdos que eu programei. Lembrando também que na parte técnica, a gente deve organizar o nosso trabalho de uma forma onde que a gente encaixe e faça a criança entender o que é para usar em cada situação tática. Depois eu vou explicar isso também, que é o mais importante para mim, na minha opinião. Um dos mais importantes, né? Vamos botar assim. E na parte psicológica também, a concentração, emoção, pressão, e tudo, essa questão psicológica, ela está muito envolvida com a experiência do atleta. Então, a gente deve criar situações para que os atletas passem por essas experiências. E a parte física, até um momento, conforme eu mostrei no gráfico anterior, a parte física até a parte muscular, né, que eu não acabei falando, deixa eu aqui. A parte muscular até os 14 anos, dá para perceber que não existe um desenvolvimento grande na parte física. Então, até os 14 anos, André, então você está dizendo que até os 14 anos os atletas não devem trabalhar fisicamente. Não, não estou dizendo isso. Até os 14 anos os atletas podem trabalhar fisicamente como se fosse mais um conteúdo, assim como é o passe, assim como é o chute, mas é um conteúdo didático, é um conteúdo onde ele vai passar pela experiência de um trabalho de força. O que é um trabalho de força? Não vai adiantar nada quando a gente for trabalhar força com ele não ter tido essa experiência, ele ter tido essa vivência. A gente pode sim trabalhar, botar um pezinho na criança, ou botar um defensor um pouquinho mais em cima, fazer um pula-cela, dá para fazer uma série de brincadeiras. Tá? E qual é a ordem básica em que eu divido esses conteúdos? Né? Então, do início, dos 6 aos 10 anos, é o início do polo aquático. A gente joga os objetivos, joga o conteúdo, e as crianças assimilam o conteúdo de uma forma bem lúdica, de uma forma brincando. A gente não existe aquela cobrança da melhor execução do movimento, é uma coisa um pouquinho mais generalizada, né? Então, a maior quantidade de repertório motor é nessa faixa etária. Então, é aí que eu vou ensinar o garçonzinho, é aí que eu vou ensinar os estilos, eu vou ensinar as variações de pernadas, a posição do corpo, controle corporal na água, saltos variados. E tem um outro lado que é o cognitivo não específico. Quando a gente fala cognitivo não específico, Maurício, a gente pode falar, são as brincadeiras, são situações que não são reais do jogo, porque até os 10 anos a gente tenta evitar de fazer o jogo em si, tá? Mas a gente faz a criança pensar em tomar decisões, como eu tenho que fugir de você, você tem que fugir de mim, enfim. E os valores do esporte. A gente, nessa faixa etária, a partir do momento que a gente já está trabalhando com outras crianças, trabalhando em grupo, a gente já consegue passar alguns valores do esporte. A gente, particularmente no SES, a gente procura, principalmente nessa faixa etária, tentar estimular a criança a criar o ídolo, a admiração pelo Rudá, admiração pelo Pedrinho, conhecer mais o jogo, gostar de estar lá, sentir essa sensação prazerosa de estar entre amigos. Então, esses são os valores do esporte que a gente procura trabalhar nessa faixa etária. Logo depois, dos 11 aos 16 anos, a gente já chama mais de treinamento, né? Então, é onde a criança ela já vai ter um trabalho técnico, onde eu já vou estar especificando. Então, olha, essa posição, o garçom, ele não anda aqui, o garçom agora ele vai andar aqui. Eu vou botar o meu ombro um pouquinho mais para trás, eu já vou aguçando mais, eu já vou mais preparando, moldando e afinando esse repertório motor. E aqui nessa faixa etária, até os 14 anos, a gente tenta trabalhar muito trabalho técnico. O que acontece muitas vezes no trabalho técnico é a gente perder o controle do que a gente trabalha. A gente trabalhar muito uma coisa e trabalhar pouco outra coisa. E infelizmente, o fato do nosso dia a dia
a gente acaba esquecendo de algum repertório. Por isso que eu acho que é importante a gente ter em mãos, a gente ter controle do que a gente trabalha um dia, que passe pelo menos um dia por todos os movimentos, né? E também a parte tática, que é importante a gente ter um controle do que trabalhar. Então, no SESI, por exemplo, a gente tem um trabalho, uma defesa em cada faixa etária, a gente tem os movimentos que devem ser trabalhados mais nessa idade. Então, aí é cada um que tem que construir o seu. E aí a gente já começa um pouquinho mais com a parte cognitiva específica. A parte cognitiva específica é a parte tática, é tomar decisão individual, é a tática individual e é o aumento gradual da quantidade de treinamento. Então, a criança ela começa a treinar com 11, 12 anos, mas ela não vai já passar da fase do início lá, que são 2 vezes por semana, não vai passar 5 vezes na semana. Então, tem que ter um processo para isso também. Tá? E com 17 anos até os 20 anos, aí que a gente trabalha muito fisicamente, onde ela já tem um repertório motor suficiente para que ela possa seguir a vida dela. Então, a gente já construiu a base. E aí as variações táticas, né? A gente procura até os 20 anos já ter todas as defesas, e o importante é saber quando é para usar cada defesa. E tentar criar o maior número de experiências possíveis para esses atletas. Então, são campeonatos, a derrota, a vitória, superação, resiliência. São nessa fase que a gente procura trabalhar bastante isso. A importância do fundamento técnico. Por que eu botei essa casa? Porque, para mim, na minha opinião, o fundamento técnico é a base de toda a casa. Vamos pensar que um jogador, ele é uma casa. Ele é uma casa. Se você quer falar, quando um jogador chega para você, quando um jogador é mais velho, vamos supor, chega lá para você com 22 anos, e você quer fazer um trabalho tático com ele. Vamos fazer a defesa triangular. Mas ele não tem o movimento da defesa triangular. Você pode ensinar? Pode ensinar. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Ele vai executar perfeito? Pode até ser. Mas é difícil. Por isso que eu falo, é muito importante a gente desenhar a casa antes da construção. É por isso que no próximo, o que eu falo aqui? Vamos pensar, eu vou tentar fazer uma analogia, é a palavra, Maurício? Analogia, né? Vamos pensar que nós somos uma casa, ok? E a gente está construindo essa casa. Estamos construindo essa casa. Cada tijolo da casa é um movimento técnico que a gente tem que usar. Eu sei lá que o Adrianão, o Zig trabalha muito a parte técnica, e cada movimento técnico é um tijolo, ok? Só que a casa, ela não é uma casa quadrada onde não tem... A gente quer construir uma casa bonita. Uma casa bonita, pelo menos, até os 12 anos, a gente pode construir uma casa, quarto, sala, banheiro e cozinha. Com 4 cômodos, né? Sala, banheiro, quarto e cozinha. Então, o que acontece? Eu tenho os tijolos para construir a sala, eu tenho os tijolos para construir a cozinha, eu tenho os tijolos para construir o banheiro e eu tenho os tijolos para construir o quarto, ok? O que acontece? Muitas vezes, o mesmo tijolo que eu construo um quarto, eu posso construir outro, mas eu não vou conseguir construir esse outro no mesmo andar, eu vou ter que construir esse outro no outro andar, vamos pensar. Então, o que eu falo? A gente tem todos os tijolos, a gente precisa ter todos os tijolos no primeiro andar, que é a estrutura, é a base sólida, ok? Quanto maior o número de conteúdos técnicos, de movimentos técnicos eu tiver, maior vai ser a minha casa. Eu vou ter mais estrutura, eu vou ter mais opções de tijolos. Por isso eu faço bastante essa analogia, né, de construir a casa com os tijolinhos. Muitas vezes os nossos técnicos, eles têm que ensinar lá, mas eu já fiz esse movimento, eu já fiz esse. Mas muitas vezes esse movimento ainda não está firme, esse movimento ainda pode ser usado
mais para frente para fazer esse, onde na parte tática vai ser importante eu chutar assim, taticamente, na minha tática individual. Ok? Então eu tentei fazer um pouquinho essa analogia com a construção de casa, com os tijolinhos. E a receita de bolo é como se fosse um arquiteto, um engenheiro. É difícil eu falar, a minha casa, olha, a minha casa eu construí assim, é muito individual isso. O que vai diferenciar da minha com a do Maurício, com a do Silas na Bahia, o que vai ser? Vai ser o conhecimento que eu tenho de número de tijolinhos que eu vou fazer. Quais vão ser os tijolinhos que eu vou precisar usar para eu fazer a minha defesa pressão Japão? Quais vão ser os tijolinhos que eu vou precisar usar para eu fazer a minha defesa M, X? Ou o meu homem a menos? Qual vai ser o homem a menos que eu vou desenhar? Então, o que vai diferenciar vai ser do técnico, quais são os objetivos do técnico, como que é a moldura do técnico, taticamente, ok? Então, e agora, Maurício, eu deixo aqui, eu vou deixar essa página. Não vou deixar não. Basicamente, é isso. Tá? Era muito importante fazer essa analogia dos tijolinhos e da construção da casa. E o quanto maior for a minha primeiro andar, mais bonita a minha casa vai ser. Uma outra coisa, a gente pode, como técnico, aumentar o nosso número de tijolinhos. O que eu vou ter que ir atrás de mais tijolinhos. Eu vou olhar o Filipovic chutando. Caramba, esse chute é diferente. Eu acho que eu vou anotar aqui. É mais um tijolinho que eu vou anotar. E aí eu vou criando o meu tijolo, eu vou criando a minha casa, eu vou criando o meu andar. E é isso que eu considero o importante da construção de todo o conteúdo. Deu para entender, Maurício? Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Fernando Cerqueira. Eu estou fazendo uma parceria com o Silas aqui na Bahia. Posso fazer alguma pergunta? Pode, por favor. Eu gostaria que você, assim, sobre a faixa etária de 12 anos, você acha que encaixa assim, um trabalho assim, como se fosse preventivo para não ter lesões, tá? Com essa turma que já vai chegar para uma categoria maior? Porque, Com assim, certeza. e a partir de quanto, a partir de qual a faixa etária ou qual é a categoria que a gente pode interagir com o fisioterapeuta, com o condicionamento físico, o preparador físico, e como que se aplica aí o treinamento? Sei lá, na natação a gente tem a periodização, tal, né? Tem aquela sequência essa condicionamento físico para o atleta estar no período de competição bem fisicamente e fisiologicamente. Eu não sei se você entendeu a pergunta. Foram muitas, né? Exatamente. É porque uma coisa está junto com a outra. A primeira parte é saber se é interessante fazer um trabalho físico com os meninos de 12 anos e para prevenir certas lesões, por causa do movimento que ele vai ter nos fundamentos com a bola, né? Tá, vamos lá. Eu acho muito válido, a gente faz esse tipo de trabalho, não só para prevenir lesão, mas também para ter um controle corporal, para a gente ter, para a criança ensinar assim, da mesma forma que você vai ensinar um movimento técnico para a criança, você também ensinar o movimento do elastiquinho, da proteção, de criar o hábito nessa idade, a chance dele ter uma lesão é muito pequena. Mas você não está fazendo isso para evitar a lesão, mas você está fazendo isso para criar o hábito, para criar a experiência muscular do que é um trabalho com elástico. Se eu fico mais longe, ele fica mais pesado. Se eu fico mais perto, ele fica menos pesado. Então, eu acho que existe essa educação e um processo pedagógico também para isso. Eu acredito que tudo na vida existe um processo pedagógico. Agora, a segunda pergunta foi em cima, a respeito, quando a gente já está com a categoria maior, os 16 anos por aí, se já comporta a gente fazer uma equipe interdisciplinar, tipo assim, já colocar um fisioterapeuta, um preparador físico antes do treino, mesmo que seja leve, com a musculação, um reforçozinho, mas
Com E certeza. Com certeza. A única coisa... a partir de 14 anos, de 16, como é que se Eu acho que encaixa? são profissionais. Se você tem condições de oferecer isso, quanto mais gente trabalhando no mesmo objetivo, eu acredito que mais forças vão somar. É lógico que um fisioterapeuta não vai fazer um trabalho com um atleta de 14 anos, a mesma coisa, ele vai ter uma consciência para isso também. Então, eu não vejo problema nenhum. No SESI, a gente tem isso, o que acontece é que custa muito caro. Um fisioterapeuta, uma nutricionista, um psicólogo, para trabalhar com um garoto de 14 anos. Agora, se existe essa condição, excelente. Tá, Valone? Ó, deixa eu falar aqui. Na Oi. verdade, é Fernando Cerqueira, mas pode falar Fernando Curió, que Ah, prazer. é mais bem-vindo e mais Prazer. social, como diz. É o seguinte, eu, na verdade, Tá, trabalho Valone? no Yacht Clube da Bahia com natação, certo? Ah, Com formação de atletas. Então, assim, eu já venho desde os anos 80, quando a Bahia tinha uma equipe boa de polo aquático, eu fiz alguns cursos. Aí, 2017, 2018, eu entrei no polo aquático só para pegar mais um fundamento. Fiz atividade como qualidade de vida. Tive a oportunidade de fazer um curso agora onde eu conheci Silas. Então, quando eu quero abraçar esse projeto, primeiro para realmente a gente divulgar, expandir e melhorar o polo aquático no Brasil, no geral, principalmente na Bahia, que a gente tem muitas espaço para fazer essas atividades, né? Então, eu pretendo fazer um trabalho de formação de atleta. E aí, e oportunizar a criançada também a fazer a iniciação. Lógico que eu vou começar com a iniciação. E gostaria que você desse algumas ó, o senhor ressalvas conhece aí. o Silas? Você conhece o Silas? Silas, O Silas? O Silas é senhor está trabalhando internacional. com ele. Pode perguntar para ele, fecha o olho, escuta. O Silas é o cara. Eu O estou Silas enchendo o é saco o de cara. Silas. Pode encher, pode encher. Pode encher. Eu tenho uma relação com criança muito forte, e principalmente aqui em Salvador. E aí a gente já está já está fazendo a formação desse projeto e tal. Então, a gente vai depender muito de vocês, de uma força, de um apoio. Perfeito. Tá certo? Tá certo. E Beleza. prazer em estar com vocês aqui hoje. Vamos se encontrar várias vezes, espero. Obrigado aí, Fernando. Deixa eu, antes de passar a palavra para todo mundo, deixa eu só te fazer uma pergunta aqui, vai ser essa, e a gente abre para todos. Avalone, eu queria que você, e a gente tem muitos adolescentes aqui te ouvindo, né, nos ouvindo, mas também nós temos professores de educação física. Então, eu queria que você colocasse a importância justamente do conhecimento da ciência para dar esse embasamento ao qual você está hoje, né, como técnico do SESI, como técnico da Seleção Brasileira, e o grupo de estudo que a gente tem na PAB, que está contribuindo muito para a gente ter uma visão, né, do que o polo aquático não pode ser somente aquela repetição, treina, 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 sem um conhecimento da ciência envolvido. Então, eu queria que você desse fazer uma reflexão, principalmente para a professora de educação física, o que a gente estuda, o que a gente lê, o que a gente, né, agrega junto com a ciência para nos gabaritar ser um técnico. Maurício, eu tive a oportunidade de poder estudar no momento que eu pude estudar. Eu tive o conhecimento científico no momento que eu pude. Eu estudei formas de processos pedagógicos, que é uma coisa que eu falo bastante. Planejamento de ensino. Então, não adianta a gente querer passar tudo de uma forma que a criança não vai entender ou que o atleta não vai entender. Então, é metodologia de ensino. Eu tive a sorte também, aprendi muito com outros técnicos, com a experiência de outros técnicos. Mas é uma coisa que a gente já discutiu já e, infelizmente, a ciência ela tem andado e a prática elas têm andado numa via reta e elas não se encontram. É uma das coisas que a gente tenta
se aproximar. É muito importante a ciência, mas muitas vezes eu tive enfim, é muito importante a ciência, mas a gente também tem que fazer um esforço para eles se encontrarem. A ciência ela não vive sem a prática e a prática não vive sem a ciência, apesar das duas linhas acharem que vivem um sem o outro. Maravilha. Pessoal, está aberto o espaço para quem quiser fazer uma pergunta, então vamos lá. Eu poderia só fazer mais uma última pergunta? Claro, por favor. A respeito da psicóloga, ela é importante que faz a partir dos 12 ou lá mais para frente, uma psicóloga fazendo parte do quadro? Olha, eu sou... No começo, eu acho que o que faz mais atenção para uma criança é a atenção. É a atenção, é um trabalho diário, é a psicóloga. A psicóloga ela pode ajudar, ela pode dar instruções, mas você não necessariamente precisa de uma psicóloga numa fase de iniciação. Você precisa de diretrizes, de valores. Isso o próprio educador físico pode dar. Se você tem a ajuda de uma psicóloga, ótimo. Você pode consultar uma psicóloga, ótimo. Se um aluno precisa algo especial, ótimo. Mas uma psicóloga dia a dia é muita coisa para uma criança. Eu falo no sentido de indicar quando o aluno tiver tipo assim, ele apresentar alguma dificuldade e aí eu acho que seria nesse sentido aí. Sim. E motivar a turma, tá? Uma forma de motivar a turma tem que ser o técnico. Eu sei, aí não vai faltar motivação comigo não, nem com Silas. Boa, Silas. Não vai faltar. Alguém tem mais alguma pergunta aí, galera? Vamos lá, pô. A gente ainda tem tempo. Galera, eu tenho, Mauro. Avalone. Olá, Zig. Tudo bem? Ô, Zig, você tem pergunta? Me liga e eu te respondo, Zig. Não, gostei muito. Tem vários meus moleques aqui participando e acho muito legal. A gente fala muito sobre coisas assim. Primeiro, só para cumprimentar, acho que a gente vive uma pouquinho diferente coisas. Por exemplo, você tem botado lá 6 a 10 anos, dificilmente a gente pega meninos a 6 anos aqui, mas concordo com tudo que você falou aí. Agora pergunta, André, o que você vê que falta para seus jogadores aqui? Entendo que a seleção você conhece muito bem, mas assistindo campeonato assim, um produto de 19, 20, 18, 19, 20, 21 anos, jogadores faltam o que para você aqui? No Brasil estou falando isso. Ai, Zig. Essa é uma resposta para a gente... Entendendo? Eu estou entendendo. O que eu devo trabalhar mais em quê para você ficar mais satisfeito com isso? Tá. Eu acho que, primeiro, eu acho que não somos nós educadores físicos, eu acho que também é um pouco de sociedade, sabe? A cultura esportiva, falta isso, falta o atleta viver o esporte, falta o atleta querer mais o esporte, sabe? Muitos, minha opinião, Zig, mas os atletas, eles, se é aquele que quer o esporte, não, porque eu tô aqui, porque eu vou fazer o meu esporte, porque meu pai me mandou, ou tem aquele que quer fazer o esporte como se fosse a solução da vida e vai virar um jogador de futebol, vai receber um salário gigantesco. Eu acho que hoje os atletas, eles precisam ter conhecimento, entender que o esporte vai te dar valores, vai te dar experiência, que vai te dar força e tijolinhos para a sua vida, para no futuro você se tornar algo melhor ou alguma coisa. Motivação a mais. Agora, o que falta para os nossos jogadores, eu falo, uma organização melhor, uma sequência de jogos. Outro dia nós fizemos uma experiência muito bacana, o Pelatinho está aqui, ele participou, que foi, a gente fez um intercâmbio com o Barceloneta. Então a gente botou todos os garotos do SESI Sub-16 num Zoom e o Barceloneta botou todos deles no Zoom. E aí um começava a perguntar para o outro. E uma das perguntas é: quanto você joga?
O Barceloneta, eles já sabem que eles vão jogar todo final de semana. E não vai ter problema, porque eles já sabem, a condição deles entrarem é essa. E ao contrário da gente, pô, se a gente falar que vai ter jogo todo final de semana, que é uma cultura, você imagina se a gente tivesse todo final de semana jogo, sabendo, olha, vai ter jogo, essa é a vida, cara. E as crianças vão estar mais envolvidas, você vai ter um trabalho, você vai ter mais microciclos, você vai ter mais organização. Agora, a gente não sabe quando que vai jogar o ano que vem. A gente não sabe quando que a gente vai jogar, o quanto que a gente vai jogar. Eu acho que falta um pouco dessa organização. Sabe? Eu acho também, não é um problema, mas eu acho que a grande diferença social, de classes sociais que o Brasil está ou é, então isso possibilita para um grupo uma oportunidade, mas para outro não é. Mas aí tem que entender um pouquinho o que é melhor para os dois. Mas o que é melhor para os dois acaba que não é melhor, não é bom para nenhum. Entendeu? Então, eu acho que é uma conversa para a gente ter uma longa madrugada aí, viu? Entendi. Adriano? Um pouquinho de tudo, entendi. Com certeza, agora, com certeza. A discussão vai longe, né? Com questão técnica, Zig, viu? A gente todo mundo pode ensinar tecnicamente, taticamente. Nossas equipes de categoria são boas. Também não são boas. Também são não boas, de boa qualidade. Agora, realmente, quando a gente vai comparar com seleções como Espanha, Itália, Hungria, Sérvia, os caras jogam, está na vida deles, está no sangue deles. Concordo. Eu vejo Gabriel, vejo aqui da Argentina, acho que é a mesma coisa lá. E até próprio Estados Unidos, eles jogam muitos jogos, mas dentro e sim, falta muito jogo competitivo também, não, André? Com certeza. Posso eu fazer pergunta? Com vocês, Adriano. Vamos, Adriano. Vamos lá. É engraçado eu fazer pergunta para você, André. Foram anos de convivência aí, muitos cafés, muitos almoços, muitos jantares, muitas anotações em guardanapos. Eu tenho muitos guardados, inclusive. O professor, é o seguinte, eu conheço bastante, tenho muita informação sua, mas eu queria que você dissesse assim, do básico, eu sei que aqui tem muita gente de vários níveis, mas se o cara vai lá começar polo aquático agora e tal, o que você definiria como 5 elementos técnicos principais que ele deveria ter? Posição aranha, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Esse é o começo de tudo. Certo? Boa. Garçonzinho. Pernadinha de bicicleta, né? Junto com o garçonzinho. Deslocamentos para as 4 direções. Esquerda, direita, 3. Variações de pernada. Então, você fazer a pernada de bicicleta e botar uma pernada de peito. Botar pernadas, diferentes tipos de pernada de peito. Curta, longa, curta. Fazer ele usar esses tipos de pernada e ensinar quando usar uma, quando usar outra. Ok? Pernada lateral, deslocamento lateral. Coordenar os tipos de braçadas e crawl com a pernada de peito. Então, quantos eu já falei já? Você já foi um pouco além. Mas tá bom. Coordenar a pernada de crawl com a pernada de peito. Esse movimento é um movimento que a gente usa, eu falo assim, não é o nado, né? É você defender um centro. Fazer a pernada com a braçada é o início desse movimento. Você defender o homem a menos com o braço, depois com o outro, coordenando com a pernada, é o início do braço, que a gente chama de Skokovic. Você lembra? A gente botou nome para tudo. O posição peta, você se deslocar, a posição camarão, né, ou o peta que a gente chama, e você ganhar a posição é um início também. Posição peta, aqui, o braço de defesa. Eu acho que são exercícios que se eu sou chamado para uma clínica,
são os exercícios que eu vou dar. E não importa, até hoje é o aquecimento da seleção brasileira, é o aquecimento do SESI, é a base, isso é a estrutura que a gente tem que ter dominado. E a gente nunca pode esquecer dessa estrutura, dessa origem, porque a gente precisa estar sempre lembrando, automático, automático, automático. Boa. Eu já mais ou menos sabia que você ia falar essas coisas, mas eu acho muito interessante, muito importante a gente frisar, a gente colocar, a gente sempre reforçar, porque nós, beleza, já temos isso como ideia, a gente vem praticando. Mas muitos, eu vejo, né, eu vou para alguns lugares, ver jogo, ver polo e tal, tudo mais, e vejo que muita gente não pratica isso. Se apega muito na questão de que, não, tem que ter físico, então tem que nadar, tem que ter tático. Camarada, se você tem um tático que a bola vai chegar na mão do cara e vai cair, não adiantou nada você fazer trabalhar toda a tua jogada. Você vai fazer um tático que o cara não vai conseguir executar um movimento básico, fundamento básico direito, não adiantou nada você saber todo um esquema tático. Maravilha, mas na hora da prática, esses elementos técnicos eu acho que são fundamentais. Eu falo que esses são, o Mirko dizia, né, que o Mirko Blažević, ele dizia que isso é o início de tudo. Porque se você vai corrigir qualquer posição defensivamente, com certeza você vai passar por um desses exercícios. Então, a construção de uma situação, ela é composta por esses exercícios. Esses exercícios são os tijolinhos que você vai construir o seu homem a menos ou sua cozinha. Então, tem o garçom, tem o peta, que você se desloca lateral e você faz um braço. Você tem o peta que você salta. E se você vai corrigir taticamente, qualquer coisa passa por esse tijolinho. Então, acaba que esses tijolinhos é a base de tudo. Concordo absolutamente. Eu gostaria eu te provoquei para falar isso justamente por isso, porque eu sei que uma coisa é o Adriano da Hebraica, que trabalha lá com a molecadinha, falar, outra coisa é o técnico da seleção brasileira. Poxa! Ô, Adrianão. Valeu, professor. Obrigado, Adriano. Pessoal, está aberto aí. Quem quer fazer mais alguma pergunta? Nossa, quantas perguntas? Esse silêncio muito me preocupa. Posso fazer? Professor, boa noite. Robson, diga lá, Robson. Eu sou aqui de Salvador, Bahia, né? Conheço o Silas, né? Por isso estou aqui nessa live com vocês. Eu sou estudante de Educação Física do 8º período e conheci o polo aquático ano passado. Sou estagiário em um projeto social de polo aquático aqui em Salvador. E a minha pergunta para o senhor é a seguinte: eu sei que aqui a gente tem um pouco de dificuldade com piscinas, e aí eu queria saber a sua opinião num projeto, a gente iniciar a iniciação do polo aquático em água aberta, no mar, porque aqui em Salvador a gente tem muita praia. Então, eu queria saber o que o senhor acha disso, porque eu realmente venho pensando sobre isso. A gente tem um campeonato aqui que acontece na Praia do Forte, né? E aí eu pensei, por que a gente não iniciar algo assim, mas também no mar, já que a gente não tem tanta disponibilidade de piscina. Aí eu queria saber a opinião do senhor. Sensacional a ideia. Vou mandar meu currículo aí para você, cara. Eu vou trabalhar aí junto com você. Pô, sensacional. Se o senhor quiser ajudar, agradeço. Com certeza. Eu chamo o Diego. O Diego me contrata, pô. O Diego é o presidente da federação. Com certeza. Tenho acesso ao Diego também. E ao Tagil também. Trabalho com eles aqui. Como é que chama, o Maurício, de Salvador? O Paim? Paim. É o Paim. Rodoviário Federal. Paim é de Feira de Santana. Feira de Santana. Jorge Paim. Pode me chamar que eu vou aí, Robson. Vou trabalhar com você, você seu auxiliar. Excelente ideia, cara. E eu acho que daria super certo. Pronto. Porque é o que você falou, calor, praia, nunca vai faltar. Você bota um golzinho ali, 2 golzinhos ali, faz todo o trabalho, monta o campo. Na Croácia, inclusive, o verão deles é a época que eles mais jogam. Por quê? Porque eles fazem campinhos, eles fazem tipo um pierzinho, eles montam um campo
em Pierzin, bota lá, waterpolo Croácia. Você vai ver. Verão. Muito legal. Professor, só mais uma dúvida. Eu também sou muito envolvido com essa questão de pesquisa. E eu tenho realmente pesquisado alguns artigos falando sobre polo aquático, sobre treinamento, de que forma a gente pode melhorar isso, porque eu acredito muito naquela prática baseada em evidências, né? Então, assim, a gente conseguir trazer da ciência realmente o que a gente pode para a nossa prática diária. E eu vi o senhor falando já uma resposta aí, que isso caminha em linhas retas, né? Meio que cada uma na sua condução. Mas o que é que o senhor acha disso? O que é que a gente pode fazer? Porque eu vejo poucas publicações, embora eu seja novo, né, nessa área, mas um pouco que eu pesquisei, não encontrei muitas publicações aqui sobre isso. Inclusive aqui no Brasil, poucos lugares, né, tratando sobre o polo aquático. Mas aí o senhor que já tem mais tempo do que eu, me diz como é que é isso aqui, se tem muita publicação, se não tem, se as pessoas se preocupam com isso ou não, se a gente consegue realmente trazer isso para a nossa realidade. Assim, se você for ver, tem bastante. Tem bastante. Tá. O que acontece é que não tem muito, como um basquete, como um futebol. O polo aquático é um esporte não tão conhecido quanto esses outros esportes, não tão praticado quanto esses outros esportes. Mas o que acontece bastante, Robson, e eu antes de fazer qualquer tipo de crítica ou dizer que a prática e a teoria não se encontram, eu fui pesquisar com o outro lado da ciência. O que acontece? Por que eles não perguntam? Porque, primeiro, é muito difícil você fazer uma pesquisa, né? O próprio Maurício está fazendo a tese de doutorado dele, e uma das minhas análises do doutorado dele, ele está fazendo com um time dele, um time com 12 jogadores, 15 jogadores. Então, acaba que não tem muita gente para você poder avaliar. Os técnicos de polo aquático, muitos, pelo menos os que trabalham comigo, eles trabalham muito. Então é difícil eles também se envolverem nesse lado científico. E muito esse lado científico, os professores, eles têm por obrigação fazer um certo número de artigos e apresentar isso, porque isso vai dar renome para eles e eles vão subir na carreira. Então acaba que fazendo um tema científico que você lê e você fala assim, quando você lê um artigo científico, você tem lá um primeiro resumo. Se você lê esse resumo e se te interessa, você lê o resto. Mas muitos, você lê e você fala, cara, não interessa. Entendeu? Muitas vezes você fala assim, né? Eu li com todo respeito a quem fez, mas que dizia sobre... Dani, você pode me ajudar nessa, né? Comprovava que se um time fizesse mais de 82% dos homens a mais, esse time ganhava o jogo. Olha, homem a mais ganha jogo, entendeu? Então, eu acho que muitas vezes a questão científica não traz muito benefício. Por um outro lado, a gente teve um estudo, e não foi nem um estudo científico, foi uma pequena análise dentro da estatística, que dizia, num campeonato, nos 3 primeiros jogos, o meu estatístico me disse, André, o nosso homem a menos está muito bom. A porcentagem de homem a menos de defesa que nós estamos tendo está alta. Então, o que eu faço? Eu continuo jogando homem a menos e arrisco mais em ser expulso, mas eu vou cansar mais o outro adversário, você arrisca mais. Então, eu acho que isso também é ciência. Isso também é científico, só que mais prático. Por isso que eu acho que a ciência ela tem que estar muito ligada à prática. A gente tem que falar para o cientista o que nós realmente queremos. Outro dia a gente fez não foi um artigo científico, também te falo, foi um teste, uma avaliação. A gente conseguiu avaliar com o nosso biomecânico, o Fabiano, que é o estatístico também, que existe uma relação entre salto em altura, parado, estático, salto em altura, com impulsão ou sem impulsão, é relacionado, quem salta alto fora da água, salta dentro da água também. Então, o que eu fiz com essa informação?
eu comecei a dar mais treino de salto fora da água. Você entendeu? Então aí os meus atletas começaram a saltar mais dentro da água. Mas eu não sei de um artigo científico, mas foi uma coisa prática, uma coisa ali, na hora. A gente foi, avaliamos por um período e correlacionamos isso. Então eu acho que a ciência ela tem que estar com a gente, mas ela tem que ser um pouco mais prática. Com certeza, obrigado. Eu acabei de apresentar no meu TCC agora, eu fiz uma avaliação com atletas de judô e eu avaliei salto, justamente. Os dois tipos de salto, né? A gente está terminando de escrever o artigo, mas como o senhor falou, realmente a gente conseguiu associar isso na prática. E eu já ganhei mais essa informação aí, vou colocar meus meninos para também saltar mais aqui. Boa, boa. Com certeza a gente vai ter um resultado, mas obrigado, professor. Só toma cuidado com o salto, porque muitas vezes os nossos atletas, principalmente aqueles que já estão muito tempo no polo, eles não costumam ter muito impacto. Então, se você treina muito, faz muito salto, acaba lesionando, porque nós não estamos preparados para ter tanto salto como um jogador de basquete, um jogador de vôlei, entendeu? Então, tem que tomar um pouquinho desse cuidado. Ok, obrigado, professor. Demais, pessoal, está aberta a pergunta. Aproveitando, posso fazer uma pergunta? Opa, Dedinho, vamos lá. Ded. Tá bom aí? Tudo bem? Legal? Boa noite para todo mundo aí. Aproveitando a questão da ciência, teve um Troféu Brasil aqui em Santos, há anos atrás, e eu tentei fazer uma pesquisa de quanto que um jogador, o atleta do polo aquático, ele nada durante o jogo. E aí eu tinha apenas 2 câmeras e eu fiquei perdido e não consegui fazer nada. Aproveitando, André, você sabe quanto que um jogador consegue nadar durante um jogo e assim, que a gente vê no futebol, né? A gente vê no futebol aquela estatística que o cara correu 5 quilômetros durante um jogo. Ia ver que o cara é um cara paradão. Falei, 5 quilômetros? Como é que ele conseguiu correr 5 quilômetros durante o jogo? Se ele corre ali de 20 a 30 metros, 40 metros no máximo ali. E essa pergunta é para o André. Se ele sabe quanto que um jogador nada durante um jogo? Olha só, Ded. Em 2013, eu acho que o Adriano estava com a gente quando a gente tinha na Toca, o Fabianão, nosso biomecânico estatístico, a gente queria discutir isso, porque eu sempre fui muito contra, com respeito também, aos técnicos que davam 4.000 de natação, 8.000 de natação, que antigamente era muito assim, né, Ded? E eu sempre fui contra essa quantidade de natação, porque sempre eu falava, cara, a gente não nada tudo isso, não precisamos disso, a gente precisa de intensidade, a gente precisa ter o maior tempo de intensidade dentro daquele jogo. E nessa discussão, o Fabiano comprou um chip. Um chip que a gente botou um GPS. O Renanzão já estava já nessa, né, Renan? E a gente botou na orelha. No final das contas, a questão da água não funcionou. Okay? Certo. Mas eu não sei como nós chegamos nesse cálculo, mas depois, no encontro que nós tivemos com o Williams, lá do ProReco, ele falou pra gente que uma pesquisa, eu também não vi, mas a gente tem uma ideia. Ok? Por isso que eu falo assim. Se quiser, daqui a pouco eu falo. Tá. O defensor de centro nada uma quantidade, o centro nada outra quantidade e os atacantes nadam outra quantidade. Ok? Mas se a gente fizer, a gente pode até fazer um estudo científico para comprovar isso. Mas eu te falo que o centro é o cara que mais nada. Por quê? Porque ele nada de 2 metros a 2 metros. Pode ser que o centro não jogue tanto quanto um jogador de 1 e 2. O jogador de 1 e 2 normalmente é um cara que joga mais tempo. Um jogador de 4 e 5 é um jogador meio termo, mas é com muita intensidade, muita luta. Okay? E o defensor de centro, ele é muita luta e vai de 2 metros a 2 metros, mas não tanto quanto o centro. Mas, enfim, eu não tenho esses dados, o Maurício pode dar. Passa aí já, Maurício, você já tem.
De acordo com o William, naquela live lá, ele disse que o centro nada entre 1.300 e 1.400 metros, o atacante 1.600 e o defensor do centro nada de 1.500 a 2.000. É isso. Nossa. Tá. Então aí eu pergunto, Ded, então já tem essa pesquisa, é isso, já. né? Já tem essa pesquisa feita. Então, eu nunca vi a pesquisa. Dani, você já viu essa pesquisa? Eu nunca vi. Eu também não, mas é um dado que ele tem. Da mesma forma que eu também não tenho nenhuma pesquisa que correlaciona o salto daqui com o salto na água, eu tenho esse estudo para mim, entendeu? Inclusive a gente vai apresentar no grupo de estudo lá. Mas e por isso que o Renan está aí de provar que a gente não nada mais de 2.000 metros 2 vezes na semana. Provocar e o goleiro. O goleiro não nada nada, ele fica parado no gol. Não, legal, era isso que eu queria saber, porque eu fiz essa tentativa e eu não consegui. Lógico, hoje tem a tecnologia de hoje é muito mais aprimorada do que naquela época que teve um Troféu Brasil. Foi o único Troféu Brasil realizado numa piscina de 25, né, lá do Internacional. E eu tentei fazer na época lá, mas não dava, porque aí eu tinha que colocar muito mais câmeras, a câmera individualizada para cada um, para saber o quanto que realmente aquele cara nadou. Por isso que pintou essa dúvida aí de saber realmente. Esse GPS, Ded, é bem legal, ele não é caro, cara. Eu lembro que a gente mesmo comprou. Esse GPS, ele mapeia, a hora que você bota no programa, ele mapeia e mostra o quanto tempo você... Legal. Mas não funcionou na água. Agora pode ser até que tenha. E a gente sempre se baseou por isso, viu? A natação, a gente tem uma natação base que é para todo mundo, mas aí, num certo momento, eu falo para o Renan, falei, Renan, agora nós vamos dividir, os centros vão nadar uma coisa, os defensores vão nadar outra, e os atacantes, cada um nada uma parte, uma coisa diferente. Cada técnico aí tem a sua maneira, né? Sua receita de bolo. É isso mesmo, né? Legal, obrigado. Mas às vezes é bom trocar receita, viu, Deb? Com certeza, com certeza. Com certeza. Você vai... aprende bastante com cada um aí que vem, que tá ali. Aquela conversa quando tem os campeonatos, quando a gente vai para uma mesa de bar, que a gente acaba aprendendo muita coisa também, que as pessoas fazem. Então, isso é muito importante, né? Pergunta. Vai lá, Duzão. Vamos lá, Duzão. André, você comentou, primeiro, parabéns aí pela sua apresentação. Para mim é uma Duzão, honra. minha apresentação foi 4 slides, Duzão. Você sabe, eu te admiro, não é da boca para fora. Para mim é uma honra poder trabalhar com você. Uma honra já ter trabalhado com o Silas, com o Adriano, com o Maurício. Graças a Deus, Papai do Céu me colocou alguma coisa nessa careca brilhante aqui para me estar próximo de pessoas como vocês. E eu queria aproveitar essa oportunidade porque eu me senti um belo de um operário aí, de um construtor, porque eu trabalho justamente com essa categoria aí do sub-12 ao sub-16 atualmente. Já trabalhei na Hebraica. Na Hebraica a gente pegava a molecadinha da escolinha ali também com 10 anos. Os primeiros a começar a trabalhar com um garoto de 7 anos na Hebraica, que o Ilan está aí, hoje é um atleta da Hebraica que com certeza tem no sangue polo aquático que vem dos irmãos. E, enfim, eu me sinto um cara abençoado nesse sentido e sei do tamanho da responsabilidade e da importância. E pensando nesse número a gente está falando de repertório motor, de criança tal, e a gente sabe que nada mais do que o jogo para a gente criar efetivamente as possibilidades, né? Só que para a gente preparar uma criança para o jogo, isso leva um certo tempo, mas o moleque quer jogar. A gente que trabalha com os moleques, com a garotadinha nova, sabe que se eu ficar ali dando um treino estritamente técnico, pausado, demorado, é uma coisa cansativa, não é motivante, a aula é uma merda, eles não querem depois voltar no dia seguinte. O moleque quer pegar a bola, quer chutar, quer fazer o gol. Ah, mas eu não sei chutar. Alguns vão aprendendo mais rápido, outros demoram um pouquinho, mas ele vai aprender chutando. A aula da perna alternada fora da piscina
ela faz uma parte muito minúscula no meu contexto profissional. O Marcelo sabe disso lá em Ribeirão, que a gente trabalhou. Muito difícil eu pegar o moleque e ficar fazendo ele rodar a perna a aula inteira não, a turma inteira ao mesmo tempo. A gente faz o exercício, aquele que você detecta, aquele que não tem um movimento tão legal, ou vem cá, senta aqui, vem aqui na borda, encosta nas costas. Aí você faz um trabalho individualizado com ele enquanto a aula está acontecendo ao mesmo tempo. Você não perder essa dinâmica. Enfim, no jogo, a gente não tem muitos jogos aqui oficiais, né? Os nossos jogos são pontuais e a gente não tem a possibilidade de que todos os atletas possam participar dos jogos oficiais. No nosso caso, no SESI, que a gente faz a seleção para jogar Paulista, né? Enfim. E muitos atletas treinam nas suas unidades e o cara não teve a possibilidade de jogar um campeonato oficial. A possibilidade da gente fazer os jogos amistosos, eu particularmente fui na Hebraica ano passado pelo menos 35 vezes, no Paulistano, mas por aí 49. Uma porrada de vezes, porque a gente estava sem a piscina no SESI. Isso, de certa forma, fez com que o nosso time da Vila Leopoldina criasse um espírito de equipe maior. O fato de a gente estar saindo da nossa piscina e, ao mesmo tempo, que a gente sempre recebeu, e uma coisa que você sempre pediu para a gente fazer fazer quadrangular, fazer jogo amistoso, masculino contra feminino, categoria mais nova contra categoria mais velha, jogos com os pais e tal. Esse tipo de jogo amistoso, isso de certa forma supriria a nossa falta de jogos de alto nível, ainda que não seja com arbitragem oficial e tudo mais. Duzão, não dá para a gente quantificar isso. É lógico que dá, cara. É lógico que dá. A criança, um moleque de 12 anos, para ele nem sabe o que é jogo oficial. O que acontece é que a gente cria uma expectativa eu já falei isso para vocês já. A gente cria uma expectativa muito grande pelo campeonato brasileiro ou pelo campeonato paulista. Eu jogo beach tênis aqui, eu falo que eu sou campeão mundial de Jundiaí, cara. Entendeu? E o campeão vai levar um prêmio X. Entendeu? É a importância que nós, profissionais, damos para aquele momento. Se a gente der uma importância maravilhosa, que aquele momento seja aquele momento mais auge da vida daquele atleta, é o que vale, cara. É o que vale. Essa é a minha opinião. É difícil, muitas vezes, nós técnicos, nos motivarmos a isso. A gente quer estar lá na borda da piscina, com o público. Porra, é uma baita de uma sensação maravilhosa. Mas existe uma construção para isso também. E o quê? A gente vai ficar se lamentando que não tem, que não pode, que não dá? Viu, cara? Vamos jogar, né? Vamos jogar, cara. É isso. Valeu, obrigado. Boa noite. É a mesma coisa. Sabe uma outra coisa? Eu falo pro pessoal do Nordeste, do pessoal do Sul, para todo mundo. A gente não pode... Aqui em Jundiaí mesmo. Aqui em Jundiaí, que tem... Agora, hoje tem 3 times. Cara, eram 3 times, era um time, era campeonato interno. Entendeu? Agora tem 2. Ok, faz um campeonato interno do SESI e do Jundiaense. Agora são 3, agora faz um campeonato interno. SESI e Jundiaí, agora se tornou uma liga. Quantos times pode botar? Bota quantos quiser. Sabe, lá em Belém, não dá para fazer amistoso, não dá para fazer jogo, não dá para fazer muito jogo. Faz mais time e faz um campeonato valendo a caixa de cerveja ou... não sei, entendeu? Mas eu acho que tem que jogar aí. Quem dá importância somos nós, técnicos. Se eu botar o Adrianão lá, com o microfone na mão, e agora, com vocês, vão entrar os melhores atletas do time do Hebraica Sérvia. E entra, e faz aquela festa, e a criança é o que quer, e chama os pais. Entendeu? É isso. É isso. Certo, Adrianão? Absolutamente, professor, absolutamente certo. Uma outra coisa que eu só queria complementar aí do Eduzão é o seguinte: fundamento e tal, todo atleta, seja lá qual a idade, seja lá o profissional, seja lá a criança, quer chegar e quer para o coletivo. Todo mundo quer ir para o coletivo, né? Só que, de fato, a gente precisa passar os fundamentos e tal. E uma coisa que eu sempre vi você aplicando, e eu até gostaria do teu complemento aí na ideia, é que
pô, a gente faz os fundamentos e muitas vezes faz o coletivo, faz o jogo, faz o coletivo com alguma adaptação para que seja usado o fundamento, certo? Certo, é isso. A questão do jogo, você pode, para uma criança, por exemplo, você pode fazer jogo todo dia. O Duzão falou lá, poxa, mas é difícil, a molecada quer jogar. Você pode jogar todos os dias. A criança é muito difícil ela se machucar, muito difícil. É difícil o adulto jogar todo dia. Por quê? Porque um jogo sai porrada, sai uma pegada mais forte, sai um sprint. Isso existe um desgaste muito grande. Mas com criança dá para jogar. E dependendo do grupo que você tiver, o jogo motiva muito mais. De repente o grupo precisa de mais motivação, você precisa jogar mais. Mas dentro do jogo você pode colocar pequenos objetivos a cumprir. Por exemplo, você tem que receber a bola fazendo a proteção do braço. Olha, então você ensina aquele fundamento e você exige aquele fundamento. Se você receber assim, não vale. Vou reverter a bola. Olha, aqui você só pode fazer o passe com posição garçom e antes de passar tem que fazer com 3 segundos. Esse exercício dos 3 segundos com a bola na mão, você pode fazer uma defesa que você não pode tocar no jogador, no atleta. Então eu defendo com o braço, eu facilito para o passador e o passador vai repetir o movimento que você ensinou, que é o movimento que você quer. E as crianças estão jogando. Então dá para você adaptar o que você quer em cima do objetivo do jogo. Pô, eu acho que essas dicas são hiper importantes, professor. Eu estou vendo o Paz também aqui. Olá, boa noite. Oi, Carnas. Boa noite. Posso fazer uma pergunta? Lógico, cara, mas eu tenho que ir para Porto Alegre e a gente tem que... Desculpa que eu tô no celular aqui, não consegui botar a câmera. Sou Gabriel Carnes, de Porto Alegre, e eu só queria fazer uma pergunta com relação ao desenvolvimento de novos técnicos e professores. Eu queria saber a tua visão, Avalone, sobre como que as pessoas podem se inserir nessa modalidade que não é tão difundida, não tem tantos espaços assim. Que caminho que ela pode trilhar? Qual a tua visão? Porque eu acho que esse é talvez um dos grandes gaps que a gente tem no Brasil e dificuldade de fomento da modalidade é ter pessoas com conhecimento que saibam realmente ensinar tanto para crianças pequenas como para adultos, como formar equipes. Cara, eu acho ótima a sua pergunta. Eu não posso responder como selecionador ou como... Eu posso responder como... eu vou te contar a minha história. Eu fui jogador, o Lins me abriu as portas para eu ser técnico, então ele me ensinou bastante, ele me deu oportunidade. E logo depois chegou um momento também que eu não sabia o que estudar aqui no Brasil, não tinha o que estudar polo aquático aqui no Brasil. Então eu tive que ir para fora para estudar polo aquático. Eu tive que pagar curso de polo aquático, curso para ser técnico lá fora. Eu falo que eu pagava muito jantar para outros técnicos para eu ter a oportunidade de aprender com outros técnicos. O Zig, ele tem essa cultura também de muitos cafés. Eu paguei muitos cafés para eu aprender de informações de outros técnicos. É uma forma que eu encontrei. É difícil um jovem que nunca se envolveu com polo aquático fazer faculdade e querer se inserir no mercado de polo aquático. Eu estou tentando fazer o meu papel. Muitas vezes a gente tem o nosso trabalho. Eu já fui algumas vezes aí para Porto Alegre e eu sempre tento incentivar novos técnicos de polo aquático. Você acha que você pode até estar de prova aí, né? Do Dani, esqueci o nome dele, que está na Austrália. Do Jason, do Vini. Do Jason, do Vini, do Diego também. E agora o Jason, o Diego e a Paulinha, nós estamos construindo um livro. Nós estamos fazendo um livro, não sei se você está sabendo dessa. Nós estamos fazendo um livro que vai ser exclusivo assim, vai ser com foco para os alunos de faculdade.
Então, a gente está fazendo isso com um caderno técnico, com história do polo aquático dentro do Brasil, que vai ser bem legal, contar história sobre quem é Felipe Perrone, quem é Tony Azevedo, quem é Alexandra, algumas coisas que muitos não sabem, mas é bem legal a gente, um professor, ter conhecimento dessas histórias para poder contar para os nossos alunos, para os nossos técnicos, para os nossos atletas, sabe? Processo pedagógico de algumas coisas, um material bem básico para esse grupo, né? Mas a CBDA teve uns anos anteriores aí que eles tinham um curso de formação de técnicos via online, alguma coisa assim. Mas é difícil, Carnaz. É difícil, cara. Eu acho que muitos falam, poucos fazem. Eu sei. Obrigado pela resposta sincera. Eu acho que realmente, acredito que tenham bastante estudantes de educação física aqui. Acho importante passar um pouco essa visão, que não é um trabalho fácil, mas, por outro lado, acho que também quem abraça tem algumas oportunidades interessantes. Um exemplo para os professores, para os estudantes de educação física que estão aqui, o SESI ele faz concurso público, né, para você se tornar técnico de polo aquático lá dentro do SESI. E nos últimos, a gente não teve inscrito, cara. Não tem gente para ir trabalhar. Não teve gente. A gente abriu um concurso em Franca e nós não tivemos nenhum inscrito. Eu acho que esse é um dos grandes pontos aí de se pensar o polo. Eu acho que esse é um gap grande e a gente tem que, de alguma forma, colocar muitas cabeças pensantes para ver algumas alternativas de tentar melhorar isso aí. Obrigadão pela resposta, parabéns para o Maurício pela iniciativa. E aqui no Sul a gente não paga café, a gente paga churrasco, tá? Então fica boa. convite para todos. Em Belém a gente paga açaí, viu? Eu posso fazer um comentário sobre essa questão? Olha o Rodrigo aí também. O Rodrigo já foi atleta meu já, hein? Posso fazer um comentário sobre essa questão? Pode. Adriano, hoje o Rodrigo faz. Depois o Rodrigo faz a pergunta dele. Vamos lá. O Carnas e qualquer outro técnico do Brasil afora, sabemos que o eixo forte do polo aquático é Rio e São Paulo, certo? É o seguinte, eu estou responsável pela Hebraica, posso falar já previamente que o SESI, aí com o André Avalone, é um dos clubes que sempre teve aberto à disposição, Paineiras eu sei que receberia e tal, enfim, tem muitos clubes que estão aí trabalhando com alto nível, a gente já fez intercâmbio pela Europa quase toda e tudo mais, e a gente tem total abertura. Então, quem está interessado, Carnas, quer aprender de polo, vem ficar um mês em São Paulo, vem ficar uns dias no SESI, vem ficar uns dias na Hebraica, vem ficar uns dias no Paineiras, enfim, e aprenda com quem já está fazendo. Então, eu acho que, assim, tem essa possibilidade. Agora, é claro, esperar que ler um livro vai aprender é difícil, mas então, só quero reforçar aí do Avalone, chega junto e, pô, no próprio SESI tem muitos professores, muitos técnicos hoje fortíssimos que não jogaram polo aquático. Duzão não jogou polo aquático na infância, Marcelo não jogou polo aquático na infância, o Fagner não jogou polo aquático na infância, e todos esses são caras assim, ó, de alto gabarito atualmente no polo aquático, pois estavam ali inseridos e vendo e buscando mais conhecimento. Então, venha buscar conhecimento, faz esse intercâmbio no próprio Brasil. Inclusive, Adriano, em cima da pergunta do colega, a forma que eu vejo de inserir novos profissionais no polo aquático são os projetos sociais. Porque nos clubes, o espaço é sempre muito reduzido, a não ser que você dê a sorte de estar fazendo a universidade aí com o professor Maurício, que é técnico de um time de polo aquático. A chance de um aluno do Maurício se interessar pela modalidade e se desenvolver é enorme. Então, eu sou fruto de projeto social que trabalhou nas escolas da periferia de São Paulo, que não conhecia o polo aquático. Eu fui atleta de basquete, eu estudei educação física para ser técnico de basquete e conheci o polo aquático na universidade no 3º ano, como muitos de vocês. E, de repente, eu conheci o Silas, que está aí, e as coisas foram acontecendo, eu me apaixonei pelo esporte, só que aqui em São Paulo a gente tem o Campeonato Paulista.
Então, eu podia ir nos clubes e assistir os jogos quando eu trabalhava num projeto social, que não era de rendimento esportivo. E aí, nessa de eu ir nos clubes, eu ia no Pinheiros, comecei a ir, e aí as pessoas começaram a me conhecer, quem é esse cara? É do projeto. E o projeto cresceu, o projeto era de um cara muito bacana, que é do Clube Pinheiros. Então, só fui conhecendo grandes caras, grandes pessoas, e o esporte está aí, em ascensão, é um esporte que não tem como não ser apaixonante, né? E eu falo para os meus amigos do basquete, meus colegas do basquete, meus alunos, meus atletas, alguns que estão aí, sabe? Eu relaciono o basquete muito mais com o polo aquático do que o handball com o polo aquático. A dinâmica do basquete, ela tem muito mais a ver com o do polo, então ficou mais fácil de eu me encantar. Enfim, era isso que eu queria dizer. Os projetos, o projeto da Bahia, os projetos que vão ter no Sul, isso aí vai agregar cada vez mais, aí a federação vai abrir os olhos para aquilo. Dentro do nosso projeto, de repente, a gente estava fazendo um festival que tinha arbitragem da FAP, eles aproveitaram o projeto para fazer curso de formação de árbitro. Então, a universidade é um campo enorme para isso, para ajudar na popularização do esporte. Maravilha, Duzão. Vai lá, Rodrigo Gama, por favor. Então, Avalone, você falou, como sua apresentação, falando sobre as evoluções que a gente tem de desenvolvimento e de como a gente tem que trabalhar sobre cada idade, né, os comportamentos em que o atleta ou a criança tem que apresentar. E eu vejo isso como muito importante para que a gente não acabe avançando etapas, certo? Então, a minha pergunta... Ih, caramba. Peraí, Rodrigo, peraí. Seu áudio sumiu. Vai. Voltei. Então, como você vê alguns profissionais que, de alguma forma, acabam avançando algumas etapas do desenvolvimento das crianças para fazer com que esse atleta ele acabe tendo um rendimento mais próximo, que esse atleta tenha um rendimento com 16, 17 anos e acaba avançando algumas etapas de aprendizagem para que o atleta consiga render mais cedo. Como é que você vê isso? E isso também, um comentário, é que a gente acaba passando do planejamento, né? Esse técnico acaba passando do planejamento, mas eu queria saber como é que você vê esse tipo de atitude de alguns técnicos, não falo só do esporte aquático, falo de uma forma de esporte geral, mas assim, de que forma isso pode ser mudado e como é que a gente consegue trabalhar para que isso não aconteça com os novos profissionais que estão vindo aí? Rodrigo, com toda sinceridade, cara, eu não tenho razão em tudo. Eu não sou a pessoa que eu falo e é lei, ou o Zig fala e é lei. Eu acho que a gente tem que respeitar o planejamento de cada professor, se ele estudou, existe um plano, existe uma rota, existe um caminho. Pode até ser que o meu atleta não chegue nas Olimpíadas, mas o dele chegue. É que o que acontece é que não existe estudo para comprovar qual que está certo e qual que está errado. Eu te digo, eu te apresento o meu, a minha forma de trabalhar. Por quê? Porque hoje eu estou numa instituição grande que me possibilita fazer isso, mas muitas vezes as condições que eu tenho, que o Duzão tem, não são as mesmas que você pode ter no Belém do Pará. Então é muito difícil eu falar para você, não, é horrível essa atitude. Cara, a gente precisa entender um contexto do que está acontecendo em volta desse técnico, em volta do professor, na questão social, qual é o aprendizado dele, qual que é o conhecimento que ele tem. A gente julgar assim, eu acho que não vale. Eu prefiro acreditar que ele está fazendo o melhor dele, é isso? Concorda comigo? Concordo. Queria ter só uma ideia assim mesmo. Acredito que, como você mesmo falou, é uma questão de planejamento. Cada técnico vai ter que ter seu planejamento, claro. E o planejamento é de acordo com o seu conhecimento. Você pode ter certeza, Rodrigo, que quando eu tinha 20 anos ou 21 anos, recém-formado, 22 anos,
eu não era o que eu sou, a quantidade de quadradinho que eu tenho, de tijolinhos que eu tenho. Entendeu? Hoje, o que acontece é que eu me vejo tentando passar um pouco do que eu tenho para facilitar. Pô, eu tento facilitar o trabalho do Duzão, eu tento facilitar o trabalho do Marcelo, eu tento facilitar principalmente das pessoas que eu dependo. Eu não estou sozinho, eu estou lá no time adulto do SESI, eu estou lá na seleção brasileira hoje, mas eu dependo desses caras, porque se eles não trabalharem perto do que eu acredito correto, você imagina como vai chegar os atletas para mim? Imagina se eu chamo a jogada zona 2 e 3 e o outro técnico lá nunca me ensinou zona 2 e 3. Como é que vai chegar esse atleta para mim? Por isso que eu me vejo na obrigação de passar pelo menos um pouco do que como eu gostaria. Enquanto eu estava no SESI eu passava só para os técnicos do SESI. Concorda comigo? Só me interessam os técnicos do SESI. Os técnicos do SESI, teoricamente, eu tenho que direcionar eles para trabalharem da forma como eu acho correta. Era essa a minha atribuição. O que acontece é que os técnicos do SESI, a gente trabalha junto, nós existimos uma hierarquia e muitas vezes eu chego, o Duzão está de prova. Eu falo, Duzão, olha só, nós vamos trabalhar assim. Então é mais fácil para mim. Agora, como técnico da seleção brasileira, eu não posso chegar para o DED e falar, DED, você deve trabalhar assim. Não, eu tenho que respeitar o DED, mas eu tenho que dirigir o DED para ele trabalhar da forma como ele pode me ajudar no futuro. Entendeu? Então a gente tem que ser um pouquinho diferente de um de outro, mas eu também não sou assim no SESI, né? Eu não chego pro Duzão e falo, Duzão, vai tomar banho, você vai fazer assim. Não, Duzão, olha, vamos tentar fazer assim, a gente discute, eles já me convenceram de coisas, eu tento convencer de outras. Certo. E eu queria só aproveitar também, já que já estou no embalo, parabenizar, eu pude acompanhar vocês um tempinho aí no SESI, você, o Duzão, o Fagner, eu queria parabenizar o trabalho de vocês, é um trabalho muito bom, foi uma experiência muito boa para mim, ver que dá para fazer... A oportunidade de você fazer meu treino, né? Você treinou comigo até... Duzão, tá cortando, Duzão. Se não me engano, né? Tá cortando. E parabenizar, eu particularmente gosto muito de trabalhar com criança, aqui em Belém eu trabalho com crianças. Treinou comigo. E gosto muito, muito do trabalho que o Duzão faz com as criancinhas dele, o trabalho que o Fagner faz, o trabalho que você faz de evolução, de ter essa continuidade para dar para o nosso esporte um futuro. Então, parabéns, muito obrigado, fico muito feliz e muito lisonjeado de poder ter ido participar com vocês um tempo aí. Valeu, Boa, cara. Boa, Brigão. Pessoal, se der, a gente vai até meia-noite, não tem problema nenhum. Mas... Oi, Avalene, eu tenho uma pergunta. Peraí. Olá, o Ilan. Peraí, Ilan, só rapidinho, só para a gente respeitar aqui. São 20h32. É como eu disse, a gente poderia estender até meia-noite. Por mim, sem problema nenhum, né? Se a gente ficar aqui... Não, uma pergunta rápida, eu acho. Então, eu queria até que daqui a pouco, depois do Ilan, tá? O pessoal que é meu aluno da faculdade, eu queria que algum deles fizesse algum tipo de pergunta que eles estão presentes aqui, tá? Então, Ilan, palavra com você, meu velho. Fica lá. Avalene, na sua opinião, o que um time precisa para ser campeão, vamos dizer assim? Boa pergunta, hein, cara? Boa pergunta. Primeiro, se o time tiver consciência de que sozinho ninguém vai conseguir nada, isso já é um passo lá espetacular. O que eu quero dizer com isso? Que um time ele não é feito só de um jogador. Não é só porque o cara que marca gol é o mais importante, é o cara que aparece, é o cara não. Mas se todos entenderem a função de cada um, e sejam funções muito claras, e todos se sintam importantes dentro do time, isso eu acho que para mim é o mais importante. Você entendeu isso ou não? Sim, entendi. Eu muitas vezes falo, né, quando alguém fala de mim, tá, pô, é que
os times do Avalone são muito bem organizados, todos sabem as suas funções. Cara, é muito importante cada um saber sua função e saber que tem um papel importante. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Quer mais? Quer mais alguma outra coisa? Não, era só essa mesmo. Eu acho que muitas vezes a gente acaba complicando a vida do jogador. O que a gente tem que fazer é facilitar a vida do jogador. O jogador ele tem que se sentir muito confiante em tudo que ele estiver fazendo. Então, se você faz coisas simples, mas você sente confiança de que, ok, eu vou fazer, ou eu vou chutar por aqui, ou eu vou chutar por aqui. Eu acho que a gente não precisa complicar muito. A partir do momento que o jogador tem confiança no que ele está fazendo e sabe o que ele precisa fazer, também é uma outra coisa que eu gosto de fazer o time entender. Beleza. Mais a união, né? Sim, cara. Sim. Mais E alguém? todos respeitarem as funções, né? Mais alguém, pessoal? Obrigado. Valeu, Ilan. Eu tenho uma dúvida, mas é bem simples. Pô, vai lá, cara. É que você falou do salto, né, fora da água, que pode ajudar no jogo, né, a ter um salto maior. Eu queria saber se tem algum outro exercício assim específico que pode ajudar em alguma coisa no jogo. Alguma, tipo, no nado, alguma coisa assim. Olha, tem uma coisa que a gente descobriu faz pouco tempo também, que muitos dos jogadores que jogaram muito tempo polo aquático, eles têm muita dor quando fica mais velhinho, assim, eles têm muita dor no quadril. Então, uma das formas da gente evitar essa dor e melhorar a rotação de perna é alongar bastante o quadril, alongar bastante a parte articular da perna, mover bastante a perna, alongar bastante essa perna. Então, é uma coisa que a gente tem feito bastante com os nossos atletas. Obrigado. Valeu, David. Mais perguntas, pessoal? Boa noite. Eu tenho uma pergunta. Quem é? Rafael. Rafael. Vamos lá, Rafael. Avalone, do que precisa do que a gente precisa para se tornar um jogador da seleção brasileira? Do que você indica, sim, precisa? Ok. É uma coisa que eu falo muito aqui em casa pro Luca, meu filho. Né? Esse é amigo dele. A gente não pode só querer uma coisa. A gente não pode só querer, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. A gente precisa sentir o esforço do que é o querer. Então, todo dia eu preciso fazer alguma coisa para eu conquistar aquilo que eu quero. Então, a gente tem que primeiro, ter muito claro o que você quer. Você quer ser atleta da seleção brasileira? Perfeito. Saiba que você vai ter que deixar de fazer coisas para você conseguir isso. Saiba que muitas vezes você vai sofrer para você conseguir isso. Saiba que isso não vai vir fácil. Então você precisa estar preparado para enfrentar as dificuldades daquilo. Treinar. Você precisa assistir jogos. Você precisa entender muitas situações. Mas isso é o Duzão que vai te ensinar. São os técnicos que vão te ensinar. O que você precisa mais ter, na minha opinião, é o querer. Você querer isso e saber que você vai enfrentar várias coisas e muitas vezes você vai pensar em desistir, cara. Sacrifícios, né? Muitas vezes você vai pensar em desistir. Pergunta pro Obrigado. Gá. Quantas vezes ele já pensou em desistir? Beleza. Mais perguntas, pessoal? Vamos lá? Por gentileza, deixa eu fazer uma pergunta aí. A respeito, como está tendo agora aqui muita perspectiva de crescer aí o polo aquático no Brasil, lá para frente, como é que a gente consegue assim, um curso de capacitação para os técnicos e para os estagiários que a gente venha... Pô, Fernando, eu acho que hoje não existe esse curso de capacitação, a não ser que alguém crie esse curso. O que eu posso oferecer, o que o Duzão falou, acho que o Adriano falou, eu abrir as portas da onde eu trabalho. E aí o senhor chegar aqui, passar um tempo comigo, seja um dia, 2 dias, 3 dias, a gente vai tomar café, a gente vai conversar, eu vou te mostrar
eu vou te apresentar os técnicos, e é em busca da informação. Hoje é isso que eu posso te oferecer. Agora eu posso fazer mais alguma pergunta? Eu queria fazer mais uma só. Vai lá, Silas, diga. Então, eu acho interessante isso. Peraí, eu tô com o celular ligado aqui. Porque eu acho que, assim, a comunidade do polo aquático, eu sou igual o Duzão, a gente veio do mesmo projeto social, né, onde o Maurício trabalhava, e foi um projeto social lá na prefeitura que tinha muitos técnicos do polo aquático envolvidos. Eu comecei como estagiário. Então, sempre proporcionou formação dentro do próprio projeto. Além da intenção de você ter a formação, de querer formar o atleta, também tinha um olhar para se formar o profissional. E assim, eu fiquei o quê? 10 anos no polo aquático, de 2008 a... não, menos. De 2007 a 2016. E aí, André deu clínica pra gente, aquele curso, André, da federação, do Masters do Polo Aquático. Mestres do Polo Aquático. Mestres do Polo Aquático, veio o Skokovic, enfim, vieram vários caras. Então, eu acho que a comunidade do polo, os técnicos, você consegue... Adriano é um cara aberto, você consegue se aproximar, se você tiver interesse, você consegue se aproximar de pessoas que saibam, que já jogaram o esporte, como o Maurício, o André, Duzão, o Adriano. Você tem condição de se aproximar dessas pessoas e aprender no dia a dia, né? Conversar, ver o que acontece, como que eles ensinam. E é isso que a gente vai construindo o nosso conhecimento próprio. E é óbvio, você tendo um lugar para trabalhar, você vai colocando aquilo em prática. Em prática. E aí dúvidas vão surgindo. Exatamente. E aí você vai criando a sua mochilinha de informações. Exatamente. O meu período no SESI foi um período fantástico. Porque eu tinha você... Foi, Silas. Então volta, Silas. Então volta, Silas. Tiagão, Renan, enfim, o Fagner... muita gente capacitada, Marcelo, Duzão, e é uma troca de conhecimento, de experiência, a oportunidade de você ver a coisa acontecendo, como faz. Foi legal, observar. Hein, Silas? Você gostou, então, né? Você gostava, André, né, das nossas viagens. Demais. Muita saudade. Então, eu acho que é isso. A gente fazia, Maurício, legal. A gente tinha os eventos durante o dia inteiro. E aí todo mundo chegava, tipo, sábado, 7 horas da manhã, era um evento o dia inteiro, se ninguém parava. Aí a hora que as crianças jantavam, botava para dormir, 10h30 da noite, eu chamava todo mundo, pessoal, reunião no meu escritório. E todo mundo, a gente começava a falar sobre o trabalho, sobre o ano, como que ia trabalhar, ia até 1h da manhã e o dia seguinte, 7 horas da manhã, molecada, ó, já de novo. Posso perguntar? Por favor. Eu, na verdade, falo logo 2 perguntas. Uma é a respeito de como é que é essa volta agora, depois da Covid-19. Como é que você está? Vocês estão vendo essa logística para a volta, já que é um esporte coletivo. E a outra pergunta é bem direta. Hoje, qual seria o investimento para você implantar uma escola de polo aquático? Bom, primeira pergunta. Está sendo feito protocolos? Que órgãos, assim, quem gostaria de investir? Tá. Então, quanto à primeira pergunta, como está sendo o retorno? Estão sendo feitos protocolos. A Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos já apresentou um protocolo, onde nós vamos passar por 3 semanas de só natação e trabalho com menos gente dentro da piscina, sem contato nenhum. Depois vão ser mais 2 semanas de podendo fazer passes, depois chutes, e depois eu acho que quase 2 meses desse tipo de trabalho a gente vai poder voltar a ter jogo. Mas eu acho que ainda é muito cedo para dizer qualquer coisa. A hora que a gente voltar, eu acho que vai mudar tudo de novo. Então, vamos esperar e não criar muitas expectativas. Viver um dia de cada vez e esperar. E quanto à segunda pergunta, quanto a investimento,
O senhor precisa ter mar ou piscina, gol dá para ser adaptado, e com questões de valores eu não tenho a menor ideia. Desculpa, eu não sei. Eu te perguntei porque, curiosamente, para a gente também estar se situando aí no investimento, né? Não sei. Mas tudo bem. Vamos. Silas, se prepare, você vai ter muito trabalho comigo. Mais alguma pergunta? Pessoal da Isamar, por favor, pergunta. Esse dá trabalho mesmo, viu, galera? É? Boa. Alguém da Isamar para fazer alguma pergunta? Necessidade de deixar a palavra. Professor Maurício. Ele não pode botar esse conhecimento. Fernando, vamos dar a palavra agora para minha aluna Merielle, por favor. Agora sim, mas agora a gente não está parado. Vamos fazer um projeto. Estamos já sentando para desenvolver o projeto. A pergunta que eu tinha já foi feita 2 vezes. Mas se surgisse o interesse de trabalhar com polo aquático, mas nunca teve nenhum convívio, nenhuma prática. Aí já responderam, né, nem só com leitura eu vou conseguir desenvolver, mas se eu colar em alguém que já teve, já praticou, já jogou, e esse é o senhor, né, o professor Maurício, que Deus me presenteou com essa amizade, e se surgir, né, que é interessante essa modalidade, no meu coração é trabalhar isso, eu queria muito a sua ajuda, né? Era isso aí, mas já tiraram minha dúvida aí. Hoje em dia, Ellen, é muito mais fácil você ter acesso às informações. Tem muita coisa no YouTube, tem muito material que você pode te ajudar na sua formação, você ter ideia. Essa semana mesmo, a PAB, ela deu uma palestra sobre como construir um projeto social. Isso está gravado. Então, é de valor, porque assim, a PAB, ela não pode, a PAB ou quem for, né? Ele não vai te dar o dinheiro, não vai te dar, mas ela tá te ensinando. Eu acho isso de muito valor. Eles estão ajudando você a construir o que você quer. Entendeu? Não é que vai te dar dinheiro, mas ele vai te ajudar a construir quais são os caminhos, como construir um projeto social, para onde ir, para onde mandar, como fazer a declaração, enfim, eu acho que existe muito caminho, basta você querer. Obrigada. Era isso, mas eu respondi. Obrigado, Merielle. Mais alguma pergunta, pessoal? Boa noite. É o Arlisson. O Arlisson é meu aluno também da faculdade. É André Valani? Sou o Arlisson, eu sou aluno do professor Maurício da Isamar. É um prazer estar aqui com vocês. Em relação ao polo, a gente só teve o conhecimento aqui mais relacionado ao professor Maurício, nas aulas deles que ele deu alguns exemplos. Então, eu queria saber assim, o professor Maurício já deu uma dica em relação aos outros esportes, mas como a gente está falando do polo, eu queria saber como a gente podia trabalhar ele numa escola, e tanto a pública quanto a particular, no caso, se não tiver a disponibilidade da piscina. A gente trabalharia só a parte teórica e depois conseguisse algum clube, algo do tipo, para se trabalhar a parte técnica. Vamos lá. Ótima a sua pergunta e o Silas vai me ajudar a responder. Cara, a partir do momento que a educação física, o que ela é? Ela apresenta as modalidades, ela apresenta história, ela apresenta vivências com repertório motor para a criança. Não é que você lá vai estar com uma atividade física, um esporte, um treinamento. Não. A educação física não. A educação física, ela está lá para dar um repertório motor, exercício de coordenação. No polo aquático, o Silas teve a experiência de trabalhar o polo terrestre. Certo, Silas? O que é o polo terrestre? É exatamente o polo aquático, só que na terra. Não é handball, porque se joga com touca, são as regras do polo, você não pode encostar. Então, dá para adaptar. E você faz a criança conhecer uma modalidade que não dão na educação física escolar. Não dão. E é uma experiência nova para a criança. Isso, não dão. Nada impede de você mostrar
as regras básicas, curiosidades do polo aquático. Por exemplo, sabe o Tarzan? Lembra do Tarzan? O Tarzan, o Tarzan mais conhecido, agora eu não lembro o nome dele, mas ele era jogador de polo aquático. Tem outros filmes, o Príncipe William era jogador de polo aquático. Tommy Weissmuller. Johnny. Então, Johnny, tem curiosidades que você pode fazer a criança despertar o interesse. Você sabia que o polo aquático é o esporte mais difícil? Então vamos jogar agora? Como assim, professor? Nós vamos jogar isso? Então, sabia que um dos melhores jogadores do mundo de polo aquático é brasileiro? Nossa, mas é o Maradona? É o Pelé? Não, é o Tony Azevedo, é o Felipe Perrone, é o Pietro Figlioli. São todos jogadores brasileiros que não jogam no Brasil. Então, você pode passar experiências do polo aquático, assim como você pode trabalhar o basquete, você pode trabalhar o golfe com a criança, você pode trabalhar todas as modalidades que você quiser, mais o polo aquático. Ok. Obrigado, Eduardo. Mais perguntas? Posso aproveitar essa pergunta desse rapaz? Bacana isso daí, a pergunta dele é bacana o seguinte, né? Que vocês já tiveram essa experiência. Quem já fez curso de mergulho, é exatamente isso. O cara vai para uma sala, ele vai aprendendo como é que mexe no aparelho. Oi. Como é que mexe no aparelho e tal. Aí depois ele pega um barco e eles vão fazer o batismo, né? Vão fazer o batismo que vai com o pessoal para o mar e vai dar aquele primeiro mergulho. O cara nunca tinha mergulhado, mas ele gosta de mergulhar. E o polo aquático, que aí na terra, aí, que nem o Silas falou, você pode exatamente começar por aí e, num final de semana, arrumar uma piscina e fazer assim, hoje nós vamos fazer o batismo do polo aquático e levar a molecada para cair na água e jogar um polo aquático adaptado, até mesmo com uma piscina que dê pé. Tá? É bastante interessante. Então, dá sim para começar no seco, né? Começar a ensinar no seco. É isso aí. Bacana. Oi, é isso. Boa, Ded. Boa. Fica até sem. Eu acho super válido. Não sei se o Ded vai lembrar, mas o Adriano já saiu daqui do grupo, mas eu fiz o processo seletivo do SESI lá em Santos, em 2009, que era o Ded e o Adriano, e eu era a banca seletiva. Olha que legal. Sim. Você estava no SESI. Nessa época era do SESI, que legal. Pessoal, então, não, eu lembro sim, então, e foi que a gente fez. Eu entrei, eu trabalhei durante 9 meses no SESI, né? E exatamente aí numa leva nova do SESI aí, e era em Santo André, eu tinha que sair de Santos e ir para Santo André. E aí eu pedi a transferência para cá, mas a piscina daqui de Santos não estava à disposição para isso, e aí acabei pedindo o afastamento, a minha demissão de lá. Mas eu lembro assim, bem vagamente assim daquela prova, né? Legal. Pessoal, já vai dar quase 21 horas. Olha que bom a gente poder ficar aqui falando de polo aquático. Os meus alunos, né, que são da faculdade, obrigado pela participação. Avalone, essa apareceu agora aqui no vídeo, a Kate Juliane, a nossa coordenadora do curso, né? Você sabe que o nosso dia a dia é corrido, teu, Avalone, certeza também, você já me disse que, né, se não der um stop, meu amigo, fica devendo para a família, né? Então, estou aqui com a Kate, que ela quer fazer um agradecimento para você e a gente, infelizmente, vai ter que encerrar a nossa participação. Kate, por favor. Boa noite a todos. Agradecer a participação de todos, né? Foi uma live muito legal. A gente manteve um número muito bom do início ao final. Agradecer principalmente o professor André Vallone, né? Que se disponibilizou a estar aqui com a gente nesse momento tão importante, compartilhando um pouco da sua experiência. E foi muito rico, porque a troca de experiência entre vocês foi uma coisa fantástica. Achei muito interessante quando ele pontuou, né, sobre a questão da gente ter uma fragilidade da mão de obra para trabalhar com polo aquático.
Eu tenho uma amiga hoje que trabalha com saltos ornamentais, que foi da minha turma da UEPA. Ela trabalha hoje em Brasília. Então, ela é uma das poucas pessoas, porque ela insistiu muito que a nossa turma fez a disciplina de saltos ornamentais, porque ela era atleta. Então, é um mercado que a gente precisa realmente explorar, que as pessoas precisam realmente conhecer um pouco mais e dessa valorização para esse esporte que é tão importante para a gente. Então, eu te agradeço de coração, Valone. Espero que a gente possa contar contigo outras vezes. E agradeço de coração, professor Maurício, né, que fez essa intermediação para a gente. Muito, muito obrigada mesmo. Obrigado. Eu que agradeço estar aqui e poder falar sobre o polo. E agradeço a presença de todos aí, ó. Molecada da Hebraica, molecada do SESI, pais, atletas, técnicos. A gente foi bem intermunicipal, interestadual. Eu acho que é importante para os pais entenderem um pouquinho a nossa situação como técnico, como que a gente trabalha, quais são os objetivos. Muitas vezes a gente vai trabalhando e não tem esse contato com os pais sobre esses assuntos também. E para as crianças também é válido também entender um pouquinho como que a gente pensa, como que a gente trabalha. Boa. Pessoal, eu queria encerrar e também agradecendo ao André Valone, né, pela oportunidade e dizer dessa interdisciplinaridade que aconteceu isso aqui. Então, tem professores de educação física, tem pais, tem alunos do curso de educação física, tem uns adolescentes que eu vi as carinhas aí bem novinha, né, que estão participando aí, que fizeram perguntas. Pessoas do Sul, pessoas do Sudeste, tá aí o passarinho do Nordeste, eu não vi mais gente. Eu vi ainda há pouco o Rômulo Pedrosa, que é goleiro, né, de Recife. Até o meu canhotinho de ouro apareceu agora aí, ó. O canhotinho de ouro, ó. Cauê, pô. Olha o canhotinho de ouro ali, ó. E o Silas, que eu conheci no projeto lá em São Paulo, um projeto que era lá do Eric, né? E depois encontrei com ele no campeonato ano passado em Salvador. Tá morando lá, tá pitando, então a gente vai rompendo barreiras. O pessoal do polo aquático daqui de Belém, o Sami, que está desde o começo, o Sami Johnson, né, que joga comigo, o Júnior, que está aqui presente, o Book, que entrou, não sei se ele ainda está por aí, né, vendo. Então, eu queria agradecer a todo mundo e dizer da felicidade, né, André, de hoje ser parceiro. Né? A gente teve um tempo e a gente conversou um dia desse falando que a gente ficava muito distante, né? O Sudeste rolando polo, Norte e Nordeste também fazendo a sua prática de polo aquático, mas parece que eram dois países, né? Então, era o país do lado de lá, né, Sul e Sudeste, e outro país do lado daqui, que é o Norte e Nordeste. E hoje a gente agrega a possibilidade de fazer uma live hoje, né, trazendo o André, que é técnico do SESI, atual técnico da Seleção Brasileira, né, um convite que eu fiz. Então, é muita felicidade, né, da gente compartilhar aqui conhecimentos. A Érica está botando um cartaz aqui. Fica, professor Maurício. Fico? É para ficar na live? A gente vai apanhar. Eu sei qual é a situação, mas depois, olha, Vanessa, outro lado. Arlinson, o pessoal só não vai fazer chorar. Eu acho que o pessoal está falando para você ficar aí, professor. Eu sei qual é o motivo, logicamente, né, não está aqui para a gente, né, fazer a situação. O André Valone sabe do que eu estou falando. Os meus alunos eu tenho com muito carinho, né, todos esses 3 anos que eu passei dentro do Examar. Então, é isso aí, professor. Eu queria aproveitar, professor, essa oportunidade, agradecer ao senhor, a todos os participantes da live, e aqui deixar o meu carinho. Espero sempre contar com o senhor, como o senhor sempre esteve disposto, como o senhor falou. Acho que todo mundo que está aqui, quem já conviveu com o Maurício, sabe da pessoa que ele é, do profissional que ele é, e eu tenho muito a me inspirar com ele, como eu relatei para ele. Eu passei, acho, por volta de 15 anos fora de uma sala de aula, retornei. A primeira aula que eu assisto do professor Maurício, ele foi um cara que me incentivou bastante, e eu vou buscar e vou me espelhar sempre no professor Maurício. Quero lhe agradecer e dizer que o senhor pode contar comigo
o que der e o que vier, que eu vou estar sempre com o senhor e espero também contar com o senhor para aquela produção daquele TCC que vamos desenvolver um trabalho de excelência, se Deus quiser. Obrigado, Elinho. Obrigado. Maurício, são momentos que o mundo está vivendo. Eu acho que é um momento para ter calma, um momento para ter paciência. A gente já conversou bastante sobre isso, os alunos vão entender. E logo mais as coisas voltam ao normal. Uhum. Tranquilo. Certo? Bem. Muito obrigado, Maurício. Obrigado, Avalone. Obrigadão mesmo. Isso aqui, eu acho que o grupo da PAB ele deu um impulsionamento muito grande daquilo que é a possibilidade de eu também crescer dentro do polo. Né? Se um dia eu te perguntei que eu ia fazer uma tese de doutorado dentro do polo, acredito que você criou o grupo do polo também em virtude de eu ter, né, meio que chacoalhado. E eu já fiz 3 apresentações nesse grupo. Né? A última apresentação foi sobre waterpolo e inteligência. Então, quando você... Pô, assunto interessante, mas quando eu comecei a escrever, André, dá uma olhada aí. Olha isso, que raio é esse de inteligências múltiplas, cognição e tudo mais dentro do polo? Então, eu procuro sempre fazer meu trabalho da forma mais humana possível e externalizar e o conhecimento é para ser compartilhado, né? Então, isso eu puxei muito para minha mãe, essa questão de compartilhar com os outros aquilo que você tem para dar de muito bom que você tem. Então, agradeço demais a presença de todo mundo, essa garotada aí que participou da live até agora, que é do SESI, que é da Hebraica, o pessoal Zig que entrou aí, Sol, os meus alunos, Décio que ficou até agora, e todo mundo que participou. Aos meus alunos, né, aos meus alunos da Examais, muito obrigado pelo carinho que vocês, né, têm comigo. Não vai acabar hoje aquilo que a gente construiu nesses 3 anos. Certeza, meu zap vai ser acionado por vocês. Se o pessoal tem alguma dúvida, eu acho que professorar é isso. Então, se a gente teve muita gente na live hoje aqui com o André até agora, é porque ele tem muita coisa a agregar, né? E eu também, dentro da minha vida, eu procuro fazer isso. Então, se eu convidei o André gentilmente, até agora, 10 horas, né? Carinha de cansado, como ele está. A minha esposa já saiu na janela já umas 3 vezes, já, Maurício. Olha eu, ó. Pessoal, eu deixo um beijo carinhoso, um abraço fraterno. Meus alunos... Obrigado, Maurício. Obrigado. Vanessa. Beijão a todos. Valeu, Maurício. Parabéns pela iniciativa, Maurício. Obrigado por aí, parabéns. Pessoal. Silas, já arruma um festival aí. Falou, Cauê, meu canhotinho de ouro. Arruma um festival aí em Salvador, para eu pedir verba lá na Vai treinar. gabinete do Avalone para a gente poder participar. Você não está treinando, que eu estou de olho. Silas, eu quero jogar um campeonato sub-12, 14 naquela piscina na Bahia. Eu também. Você falou que que a gente já tem um time. Você falou que é mais bonita que a do Botafogo. Não falei que é mais bonita. Eu disse Arruma a piscina do Botafogo. Arruma um alojamento lá no Exército. Arruma um alojamento no Exército, no clube da Polícia Militar. Eu vou, que senão eu tô morto. Tá bom. André. Tchau. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Abraço. Tchau. Valeu, pessoal. Grande abraço, Maurício. Parabéns. Um abraço, obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, obrigado. Ajuda. Até mais. Tchau, obrigado. Valeu.